Glória divina e trina ternura, glória a Deus que a todos nos cura. Bem, estamos aqui novamente nesta, chamamos aula de teologia, mas vamos dizer, uma aula para viver como cristãos. Não é tanto estudo nas nuvens, nós chamamos esta uma teologia encarnada. Irmãozinhos, vinde aqui que vamos cantar juntos o Veni Creator, Vinde Espírito Santo, certo? Na página 54. Que melodia podemos fazer? Podemos fazer esta melodia. La, 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 la. Primeira vez você faz, também vocês cantem juntos. E depois a segunda, sempre as duas primeiras linhas, você e as outras duas, todos três. Você canta na voz do meio, você a voz mais alta, né? La, 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 la. Vamos aprendendo e gravando. Vamos pedir esta oração ao Espírito Santo que abra os nossos corações. Nós continuaremos o tema, o Verbo se fez carne. É um tema fascinante porque depois nós também devemos, no meio do mundo, nos encarnar. Como Cristo se encarnou em Maria, nós no mundo devemos ser o fermento e levar Jesus. Podemos começar? Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. vós sois chamado intercessor do Deus excelso, do sem par. A fonte viva, o fogo e o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Vossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vamos também proclamar esta oração. É a oração do abandono. É a oração mais exigente, mas é a criança que se abandona nos braços da mãe. Nós nos abandonamos no colo de Deus. Vamos então na página 56. 56. É a oração de Charles de Foucault, que viveu
se encarnou no meio do povo mais abandonado, os Tuareg da Argélia. Eles foram colonizados pelos franceses, mas era uma colônia onde não havia aquela liberdade. Era, no fundo, a Argélia se tornou dependente da França. E ele foi lá no meio daquele povo, mesmo ele sendo francês, mas procurando levar o Evangelho. E vamos proclamemos esta oração. Meu Pai, eu me abandono a Ti, faze de mim o que quiseres, por tudo o que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou disposto a tudo, aceito tudo, contanto que a Tua vontade seja feita em mim e em todas as Tuas criaturas. Não desejo nada mais, meu Deus. Ponho minha alma entre Tuas mãos, entrego a Ti, meu Deus, com todo o ardor de meu coração, porque Te amo e é para mim uma necessidade do amor, dar-me e entregar-me em Tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque Tu és meu Pai. Amém. Eu acho que, mais do que preocupados de dar uma matéria, um momento de oração que nós fazemos, vocês ouçam e acompanhem esta oração. Nós estamos aprendendo aqui também o latim e o canto gregoriano, que é o canto típico da Igreja Católica. Nós vamos cantar a Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós. Bem, meus queridos, nós damos continuidade ao nosso tema. Nós temos como tema, nestas aulas de teologia, nós enfatizamos Jesus no último lugar, porque ele disse de sempre tomar o último lugar. Quem quer ser o maior, seja o menor. Bem, nós temos iniciado com o primeiro mistério também do terço, é o mistério da Anunciação. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. E nós temos aprofundado estes dois temas. O tema da encarnação, outra palavra semelhante a esta é a inserção. Falamos do fermento, falamos do sal. A gente não vê, mas está lá, dá o gosto. O fermento a gente não vê, não faz fermentar a massa. Bem, eu coloquei aqui no quadro também, para quem quer acompanhar, dando continuidade, então, o Verbo se fez carne, nós colocamos no quadro, em teologia isso é estudar os dogmas da igreja. Teologia é descobrir aquilo que nos foi revelado.
Lembra na primeira aula que eu falei da revelação? Revelação o que é? É tirar o véu, ver o que tem atrás. Ora, Deus se manifestou ao povo de Deus já no Antigo Testamento, tirou o véu, se revelou. E no Novo Testamento é Jesus, o grande revelador. Bem, eu coloquei aqui no quadro, coloquei 5 tópicos para hoje, para ter assim uma certa ordem. Bem, o grande dogma. Dogma o que é? É uma verdade que foi revelada. Bem, sobre isso, sobre esta palavra, existe um monte de inverdades, eu diria assim, idiotice, para não dizer besteira, idiotice. O que é? Não, nós chega com estes dogmas da igreja, não vamos ser dogmáticos, a verdade está em todo lugar, a verdade sim, mas quando nós falamos de dogma, não são muitos os dogmas. Dogma é uma verdade revelada na Bíblia e por isso nós falamos que o dogma é uma verdade de fé. Nós acreditamos, mas não assim, sem quase instintivamente, quase sem fundamento. Nós acreditamos, estes são os dogmas baseados na Bíblia, depois de ter estudado a seriedade da Bíblia, e nós, sobretudo, nós devemos saber que os dogmas não estão sempre segundo a razão, não são contra a razão, mas não são apenas segundo a razão. Os dogmas, muitos dogmas estão além da razão. E quantas vezes os maiores cientistas que estudaram, chega um momento e dizem, aqui eu cheguei a este ponto, mas agora não saberia ir além. Eis então que a fé nos introduz um além. O nosso Deus é uma trindade, esse também é um grande dogma. Como é que o nosso Deus é uma só natureza em 3 pessoas? E como é que em Jesus, esta é a continuação de terça-feira, em Jesus existem 2 naturezas, humana e divina, mas uma só pessoa. E aí já tem uma consequência prática, já vou aqui neste ponto. Eu, cristão, devo unir o humano e o divino. Eu sempre terei uns conflitos em mim. A nossa vida é seguir a Jesus que uniu as 2 naturezas numa só pessoa. Este é realmente o grande desafio. Os psicólogos estudam tudo isso, os místicos, os santos, como fazer uma unidade em mim. E nós, quando contemplamos a pessoa de Jesus, uma pessoa extremamente equilibrada, às vezes parece que estamos num mundo de doentes mentais. Quem tem um desequilíbrio, quem tem outro. Agora, contemplando Jesus, em Jesus existem 2 naturezas, uma só pessoa. E não há salvação se não há unidade entre a natureza humana e a natureza divina. Não há salvação. E quem diz isso é Santo Atanásio. Lembra que terça-feira passada falei deste grande santo, um gênio, um líder? Santo Atanásio é o primeiro que no concílio de Niceia, lá na Turquia, onde o imperador Constantino reuniu todos os bispos do mundo inteiro naquela época. Claro que não todos chegaram, né? Não era fácil, não precisava pegar um avião, né? Era complexo uma viagem assim. Mas em Niceia, os bispos se reuniram. Atanásio era o mais novo, ainda não era bispo, era secretário de São Alexandre, bispo de Alexandria. E Atanásio ficava possesso quando o herege Ário dizia que em Jesus existem
duas naturezas e duas pessoas. Vejam, ele disse, se a natureza humana, a natureza divina não estão unidas como o fermento na massa, então não há salvação. Não é encostar, mas é unir, aquilo que nós falamos. Então, eu fazia, se lembra, terça-feira, nós temos cristãos que vão na igreja e na porta deixam os problemas. Fica aqui, não quero nem saber dos problemas, só Deus. Faz uma separação entre o humano e o divino. Não, nós devemos orar a saber administrar toda esta parte humana. Então, nós falamos terça-feira passada das 3 comparações: o fermento, o sal e a luz. É assim que devem ser os cristãos, no meio do mundo para fazer fermentar. Quantas vezes encontro pessoas que dizem, padre, eu no meu serviço são todos pagãos, o que eu vou fazer? Você é a luz que deve estar lá dentro. Não, eu prefiro até sair do serviço porque é impossível. Aí está o grande desafio. É aí onde nós devemos estar presentes, aí que nós devemos iluminar. Bem, meus queridos, eu gostaria de enfatizar realmente este princípio. O grande desafio que nós temos é o desafio desta dispersão. O que nos cansa não é o trabalho. Esta divisão que nós temos, também por causa do pecado original, nós temos impulsos que são desordenados. Eis então que todo o trabalho é harmonizar. Saber, nós não podemos assim rejeitar as coisas, nós devemos saber administrar. E aliás, verdadeiro santo é aquele que soube conviver com os problemas. Às vezes tem uma solução, às vezes depende dos outros, não podemos tirar a liberdade das pessoas. Então, acontece que nós estamos numa divisão, nos sentimos divididos às vezes. Eis então o nosso modelo que é Jesus. Ele uniu o humano e o divino. E toda a nossa vida espiritual, intelectual, física, é esta harmonia de conciliar todas as coisas. Fazer a unidade. Vocês já perceberam que certos dias estamos esgotados, exaustos. Por quê? Porque não conseguimos unir, não sabemos também conviver com os conflitos que o dia a dia nos leva. Então, esta é uma consequência. Agora, eu gostaria de, logicamente isso apenas são pistas, é muito pouca coisa, mas a prática, como deve ser a prática? O cristianismo é a religião que mais entrou em todas as áreas humanas. Não tem nenhuma religião, não para defender o cristianismo, não, mas simplesmente hoje também podemos dizer que a maior organização mundial, por exemplo, de obras sociais. Você sabia que no Brasil, todos os leprosários, hoje não se usa mais esta palavra, não sei quantos são agora, quem é que toma conta? São religiosos, são irmãs, são franciscanos, né, que tomam conta deste trabalho difícil. Eu conheci a irmã Silvia lá em Campo Grande,
é uma irmã salesiana que toma conta de um enorme hospital de ancianos, são centenas. O que esta mulher está fazendo, é algo de extraordinário. É a igreja que dá resposta. Eu posso dizer isso, eu sou missionário, nasci na Itália, estou aqui no Brasil, me considero já brasileiro, a tal ponto que o meu nome mudou, não é Giovanni Roque, é João Rocha. Eu fico admirado da minha terrinha lá da Itália, é o país que mais acolhe os estrangeiros. Mas o que mais fica emocionado, eu até nem teria talvez esta ousadia ou este heroísmo. Quantos padres acolheram nas casas paroquiais estrangeiros, marroquinos, africanos, asiáticos de vários países, às vezes também os brasileiros lá perdidos, acolheram nas casas paroquiais. A Igreja Católica tem a maior organização mundial em todos os campos. Vocês querem me dizer? Na arte, uma das maiores obras de arte é a Basílica de São Pedro. Uma das maiores obras de escultura, de arquitetura, isso seria é La Pietà de Michelangelo, que vocês lembram, é aquela Nossa Senhora que tem nos braços o Cristo morto. Talvez a maior pintura de todos os tempos é a Capela Sistina, o Juízo Universal. É algo de extraordinário. Isso no campo da arte. No campo da ciência, às vezes diz, pois é, hoje a igreja não tem mais nenhuma presença. Não, a igreja ainda tem em vários campos. Por exemplo, na astronomia, nós temos os padres jesuítas. No campo da filosofia, temos pessoas de renome, cristãos, católicos, outros também luteranos, né? Nós temos uma presença de igreja extraordinária no campo da saúde, hospitais, presença de irmãs nos hospitais é algo de heróico. Eu ultimamente tenho inclusive uma sobrinha que trabalha agora com todos estas vítimas, estes contagiados, e ela me dizia, certamente, ela é uma leiga, ela me dizia, nos hospitais nós tínhamos, muitos hospitais, tínhamos irmãs que tomavam conta, e também com muitos defeitos, muitas falhas. Hoje até temos pessoas até mais competentes no campo da saúde, mas a saúde não é apenas a parte física, é a parte espiritual, a parte psicológica, e às vezes onde havia uma irmã, hoje tem 10 funcionários. Também se torna proibitivo. As despesas que tem a saúde, às vezes, eram pessoas. Por exemplo, não apenas irmãs, mas irmãos freis que se dedicavam de alma e de corpo aos mais excluídos, às pessoas mais doentes. Mas se nós pegamos outros campos, nas escolas, nas universidades, se nós pensamos o trabalho dos irmãos maristas e também muitos leigos cristãos que montaram escolas com uma linha, uma espiritualidade cristã. Este item, o cristianismo, a pastoral, e o cristianismo tem influenciado, tem fermentado todos os campos da ciência, da arte, das obras sociais. É algo de extraordinário. Seria fazer um elenco
é supérfluo fazer isso, todos nós sabemos. De vez em quando aparece um áudio mostrando todas as obras, não apenas da Igreja Católica, estou falando do cristianismo, porque também os evangélicos, os protestantes, os luteranos, têm várias missões em vários campos. Bem, eu gostaria, depois deixamos um tempo para... Alguém já faz alguma pergunta? Tem uma pergunta, não vou terminar aí. Bem, vamos traduzir isso na pastoral. Como é que nós podemos, como cristãos, evangelizar, levar estes valores aos outros? Este verbo que vai se encarnando com os teus vizinhos, com os teus parentes, com os teus amigos e contagiar tantas outras pessoas com os quais você tem um mínimo de contato. Bem, a igreja no Brasil, 50 anos atrás, os bispos reunidos descobriram que temos um grande povo, mas faltam evangelizadores. E as paróquias, a situação como é, dioceses, paróquias, são insuficientes para atender o povo. E é por isso que 50 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, a palavra-chave era formar comunidades de base, comunidades eclesiais de base. Quer dizer, a paróquia é dividida em pequenas comunidades. 50 anos depois, os bispos repetem a mesma coisa. Precisamos formar pequenas comunidades. Nós chamamos essas pequenas comunidades de fraternidades, grupos de famílias que se reúnem nas casas, como os primeiros cristãos. Este é realmente a solução pastoral, mas precisa relacionar-se. Como é triste, tantos que se dizem cristãos, aí eu vou numa igreja quando ninguém está lá, ótimo, faça o teu deserto. Aí eu não gosto de aparecer, eu não gosto de ir na missa porque não quero lá olhar as pessoas, a gente só... Mas você está se justificando. A religião é relacionar-se com outras pessoas. Se o nosso Deus é uma comunidade, nós devemos viver em fraternidade. Bem, não apenas relacionar-se, mas eu partilhar as coisas. Como é que nós temos pessoas extremamente egoístas, poucos com muito e muitos com pouco. Aquilo que nós muitas vezes devemos voltar neste assunto. Eu sei de pessoas, donos de tantos apartamentos alugados, e quando os inquilinos não conseguem pagar, estão sem trabalho, como é que vão fazer? E para o dono, pode muito bem dispensar, não fica. Quando puder, paga, mas agora estes meses que você não trabalha, vocês estão vendo o egoísmo, o capitalismo, o querer acumular e nunca repartir. Mas como é bonito também encontrar pessoas que sabem repartir. Quantas pessoas eu encontrei, não só no meio dos pobres, mas também no meio dos ricos. Encontrei pessoas muito generosas que souberam repartir. A fraternidade deve ser partilha. Relacionar é eu, tu. Agora partilha eu, tu, ele, nós, todos.
Jesus disse: ide a todos. E devemos evangelizar. Evangelizar como? Em primeiro lugar, com a nossa coerência. Lembram os 3C, alguns que estão aqui há tempo sabem dos 3C, sempre iremos voltar aqui. Nós precisamos, em primeiro lugar, de coerência. Nosso lema é: Jesus prega o que vive e vive o que prega. Esta é uma frase-chave. Jesus prega o que vive. Ele vive e prega. Vive o que ele está pregando. E prega o que vive. Uma unidade entre os dois. Isso se chama coerência. Agora é claro que para ter uma fraternidade, para reunir pessoas, tem que ter um mínimo de conhecimento. Leiam a Bíblia, meditem a Bíblia, a gente dá 1000 motivações, o pessoal lê muito pouco. Eu pedi a vários jovens, Marco Marquezine, está me ouvindo, Marquinho? Leia todo dia um capítulo. E temos vários jovens, Eduardinho também está acompanhando, Dani. Leiam os Atos dos Apóstolos, não façam aquela besteira. Eu li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, entendeu? Eu entendi pouca coisa, mas não faça isso. A Bíblia é uma biblioteca, é como se você tivesse 73 comidas lá na geladeira. Abre a geladeira e pega assim uma casa. Não, você deve saber, deve ter conhecimento. O livro mais fácil são os Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo agora. Para evangelizar, precisa ter conhecimento, precisa ter conteúdo. Claro, coerência é a primeira coisa, mas precisa ter conteúdo. E terceiro, precisa uma comunicação. E a gente deve comunicar com a palavra, deve comunicar com o gesto. Hoje nós temos estas redes sociais, a pessoa transmite, vai um vídeo, um áudio, mas nós sabemos que a forma melhor é realmente a presença. É então a presença física. Nós estamos sentindo agora esta missa ou mesmo agora a aula de teologia, eu não estou vendo o vosso rosto. Vocês estão vendo a mim, mas não estão vendo vocês. Como é que eu posso comunicar? É fundamental a presença física. Bem, nós interrompemos um pouco, depois eu quero hoje apresentar, sobretudo, São Paulo e também um brasileiro, Dom Helder Câmara. Eu acho que esse aqui vamos deixar depois a Helder, né? Eu tenho o padroeiro. Um grande bispo. Vamos então ver as perguntas. No momento só tem uma. Só uma? Pensava que tivesse uma meia dúzia, mas acho que eles vão fazer outra. Quem é que pergunta? O Rodrigo. Rodrigo, o catequista. Isso. Ele diz: o dogma é uma verdade inconteste por ter assistência do Espírito Santo na sua proclamação e em assuntos de fé, a infalibilidade do Papa? É isso, Padre? Sim. Os dogmas não são muitos. O dogma da Trindade, certo? Agora, existem dogmas sobre os 7 sacramentos. Nós acreditamos que tem 7 sacramentos. Nós acreditamos de fé que existem os anjos. Existem os diabos também. O que são os diabos? São anjos que não quiseram se submeter a Deus. Isso é de fé, não é uma invenção. Às vezes tem alguém que diz: anjo não existe. Não. O inferno não existe. O inferno é aqui. Não, o inferno existe, é uma sanção de Deus, né? Bem, eu respondo a Rodrigo. Realmente os dogmas estão baseados na Bíblia, na palavra de Deus.
não é outros livros, é baseado na palavra de Deus. E quem escreveu era realmente inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, eu respondo: os dogmas são verdades que foram reveladas, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, e estas verdades, ao longo da história, podem ter formulações diferentes. Querem um exemplo? O inferno. Nós acreditamos que o inferno existe, é uma sanção, falhou, é responsabilidade tua, falhou, pagou, é algo de... Bem, nós temos na Bíblia, se fala de fogo, se fala de tormento, se fala... Mas, como é que nós poderíamos traduzir hoje? Bem, nós aqui o inferno, como nós pintamos aqui no santuário, o juízo final, o inferno é um quarto de espelhos. O que é o inferno? É uma pessoa, esta é uma interpretação, uma comparação, é uma pessoa fechada, que só de construir um quarto de espelho, se importa sem janelas. Um espelho na frente, para olhar-se bonitinho, um atrás para ver se não tem um cabelo que está fora do lugar. Um outro espelho à direita, outro à esquerda, um para cima, outro para baixo, para frente e para trás, ao final. Sem porta, sem janela. Eu dei sempre esta definição. O inferno, o que é? É contemplar eternamente a si mesmo. Sabe que quando a gente se vê no espelho, no início fica assim, meio feio, né? Mas depois a gente, não, feio, não é tão feio. Mas depois de 5 minutos a gente cansa. Agora o inferno é contemplar eternamente a si mesmo. É uma comparação, por amor de Deus. O inferno, a palavra já diz, é algo realmente um tormento. E este é um dogma, viu, Rodrigo? Este é um dogma. Agora, a formulação, a gente tem que ver como traduzir isso. Bem, tem mais outra pergunta sobre isso? Acho que é isso. Pensava que tivesse mais pessoas. Nós então fazemos assim, dando então continuidade. Vamos fazer um canto isso, depois vamos ouvir o exemplo de São Paulo e o exemplo de Dom Helder Câmara, que foi um grande bispo. Vamos proclamar, pegam também vocês um salmo. Aliás, eu gostaria hoje, em vez de um salmo, de proclamar, de invocar os santos. Não são todos, mas um grande número está aqui na página 83. Isso. Peguem então o vosso celular, também com os vossos filhos, e vamos cantar. Helder faz a primeira parte e nós a outra parte. Nós vamos cantar, invocar os santos que viveram. Vocês imaginem uma Madre Paulina que se encarnou, assumiu os doentes, Dom Bosco assumiu os meninos de rua. Nós temos aqui os principais santos. São Martinho Porres era demais, né? Sim. Ele dava comida até aos ratos, parece. Cachorro, gato ao mesmo tempo. O que é interessante, vejam depois o filme. É um santo que atendia, ele era cozinheiro, atendia os mais pobres.
E os colegas não acreditavam muito na santidade dele, mas quando viram que ele tinha pena até dos ratos, quando viu que um rato estava comendo no mesmo prato do gato, e chegou também o cachorro e os três sem brigar, comendo lá tranquilos. Bem, isso para significar que os santos sabem unir as coisas impossíveis, né? Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Gabriel, São Rafael e São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. Santa Ana e São Joaquim, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André e São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço e Santa Cecília, rogai por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. Santa Inês e São Tarcísio, rogai por nós. São Jerônimo e Santo Ambrósio, rogai por nós. Santo Atanásio e São Basílio, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. São Martinho e São Gregório, rogai por nós. São Bento e Santa Escolástica, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. São Domingos e Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. São Martinho Borges, rogai por nós. São Carlos Borromeu e São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Francisco de Sales e São João Bosco, rogai por nós.
frente da Santíssima Trindade, rogai por nós. Santa Maria Gorete, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Maximiliano Maria Colby, rogai por nós. bem-aventurado Carlos de Jesus, rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Bem, meus queridos, São Cassiano diz assim: a teologia sem oração é diabólica. Quer dizer que realmente a teologia sempre deve ser regada pela oração, porque não é uma ciência, não é matemática, é encontro com Deus. Por isso que nós sempre fazemos uma interrupção como essa. Bem, nesta segunda parte, o que acha, Helder? O pessoal faz você uma pergunta, você depois vai dar um testemunho. Mas também, se alguém tem alguma coisa, tem alguém que se manifestou, quem é que alguém diz que está acompanhando aí? Sim. A Nani, o Eduardinho, a Terezinha, o Maurício, a Marildo, tem vários aqui. Tem bastante gente. Natan, o Marquinho, o Marquezine. Que bom, Natan, fico contente, viu que Natan também acompanha. E Vanderlei também, o pai do Natan. Mostra aqui. Certo. Bem, meus queridos, mais alguns minutos. Eu escolhi hoje, é um dos nossos padroeiros, São Paulo. Vocês sabem que aí no portal, do lado de cá, certo, tem 3 cenas da vida de São Paulo. Quando ele se converteu, quando foi acolhido por Ananias, e terceiro, São Paulo quando foi degolado. Até antes de ver um pouco a vida de São Paulo, eu gostaria que o nosso Júnior, vem cá, acho que eu sinto a irmãzinha lá, Valéria vai ficar contente ouvindo o irmãozinho que lê. Nós, guardem bem, escrevi aqui no quadro, viu? Guardem e meditem. Esta é uma das páginas das cartas de São Paulo mais emocionante. É São Paulo que diz toda aquela perseguição que teve. Eu tudo isso assumi por amor de Deus. Eu sou um evangelizador. Depois vamos ver em todos os lugares, todas as viagens que ele fez. Vejam o que ele escreve. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 21 a 29. Pega a tua Bíblia, rapidinho pega a tua Bíblia. Vocês viram que eu não dou muitos textos, porque vocês estão vendo, nós estamos só nesta frase, o verbo se fez carne. E daí vem o dogma. E daí vem todas estas consequências pessoais, a unidade da pessoa. Nós devemos consultar os psicólogos, mas depois nós temos ainda, além dos psicólogos, nós temos a graça de Deus que funciona. Precisamos 2. E vamos então ler bem forte, aqui que todo mundo te veja. É vexame dizê-lo, parece que nós é que fomos fracos. Aquilo que outros ousam, falo sem juízo, eu também ouso.
São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Delirando, digo, eu ainda mais. Muito mais do que eles pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei 1 noite e 1 dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje? Quem tropeça, que eu não me incendeie? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, eu não sei se é uma educação que a gente teve, poucas vezes me emociono de chorar em público, mas quando eu leio isto, fico realmente sempre emocionado. São Paulo, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos dos pagãos, perigo da cidade, perigo das regiões, apedrejado, náufrago no mar, quantas que ele passou, este homem inacreditável. Bem, talvez fazemos assim, eu vou mostrar, você pega um pouquinho o quadro, depois Helder vai lendo as perguntas, ou pode levantar. Eu gostaria, acho que daqui dá para ver, né? Eu gostaria, aqui é o Império Romano, talvez foi providencial o Império Romano para São Paulo poder, ele era cidadão romano e podia viajar assim sem passaporte. Bem, a primeira viagem de São Paulo são 4 grandes viagens, mas vocês imaginem o que era viajar agora, em 2 horas de avião você vai, mas imaginem, levavam meses, saindo da Terra Santa, primeira viagem, foi até a Turquia e voltou. Segunda viagem entrou na Macedônia, na Trácia, esteve na Grécia e voltou. Terceira viagem, voltou nas mesmas comunidades, evangelizando. E o que é curioso, a criatividade deste homem. Chegando lá em Atenas, viu lá templo dedicado ao Deus desconhecido. Diz, não, eu vim aqui para dizer quem é este Deus conhecido, é Jesus Cristo. Bem, quando ele foi preso lá em Jerusalém, ele foi muito vivo. Ele devia ser condenado e ele disse, não, podem me condenar, mas eu sou um cidadão romano. Ah, o senhor é cidadão romano? Sim. E diz, eu nasci cidadão romano, não comprei, porque já de uma família disse, e eu quero ser julgado em Roma. E assim, logicamente, com a segurança de soldados, né, ele fez esta grande viagem como preso, né? Passou Creta, foi, em Malta teve o naufrágio, passou pela Sicília, foi e chegou até em Roma. Essa foi a 4ª viagem. E foi lá em Roma que ele subiu o martírio, São Pedro foi crucificado e São Paulo foi degolado.
Bem, na vida de São Paulo, ele foi absolvido em Roma e ele teve ainda alguns anos evangelizando. Provavelmente ele foi até na Espanha e voltou. O homem extraordinário, onde ele fundou as comunidades. Bem, eu gostaria, Helder, antes, então mais alguns minutos, o que eles dizem? Pergunta? O Eduardinho pergunta, querido Eduardo, padre, eu vejo muitas pessoas que falam que tem católicos tradicionais e os que são mais comuns, mais equilibrados, diria. Qual a diferença dessas duas coisas, do católico tradicionalista e do católico do senso comum? Bem, um católico tradicionalista, eles têm valores, ele quer conservar a liturgia como era antigamente, mas ele também, o tradicionalista quer que o Papa se comporte um pouco melhor como o Papa. Sabe que o Papa usava aquele anel, aquela cruz, toda aquela parafernália, né? E o Papa, em vez, na sua simplicidade, ele dispensou aquele sapato vermelho de várias coisas, porque acho que é secundário. Às vezes o tradicionalista a tradição é importante, mas o tradicionalismo não presta. Então, Eduardinho, o tempo é muito curto, mas depois você vem aqui e nós vamos voltar a este assunto. Nós temos muitas pessoas que são tradicionalistas, porque às vezes defendem certas ideias que teve uma mudança. Por exemplo, encontrei uma vez um jovem lá na universidade e disse: eu quero a missa em latim. Ele diz: mas você sabe o latim? Não sei, mas eu quero a missa em latim. Ele diz: olha, eu sou professor de latim, agora aqui os nossos irmãozinhos, você sabe, eles estão já quase conversando latim, né? Temos a missa todo dia, alguém está assistindo a missa em latim, amanhã, 6h30, Eduardinho assista a missa em latim. Bem, eu acho que a este jovem eu disse: você tem na cabeça um tradicionalismo, mas isso não tem finalidade, participar de uma missa sem entender. Segunda pergunta. O Natan, né? E ele inclusive falou que o pai está junto, Vanderlei. Que bom, Vanderlei, isso que... E a mãe também, deve estar lá também. Provavelmente, né? Certo. Ele perguntou assim: padre, sobre o novo bispo da nossa diocese, eu queria saber se o senhor já o conheceu e o que o senhor acha dele. Sim, eu conheço o padre Dom Hamilton. Desde quando ele era padre, ele visitava o Padre Salvador, que é a nossa paróquia, Natan, né? E eu conheci ele, mas não foi um conhecimento mais profundo. Quando ele foi nomeado bispo, eu tive a ocasião, num dia de formação na casa do índio, lá de Juan Diego, e nós tivemos até, durante o almoço dos jovens, eu pedi licença, eu disse aos jovens, inclusive a Helder disse: você do baixo clero, vai lá no cantinho, eu quero falar mais individual com ele. Então, posso dizer para Natan que é um bispo, vai ser um bispo maravilhoso, e eu aproveito para dizer, também sou muito grato a Dom Wagner, que nestes 20 anos realmente pastoreou muito bem neste nosso povo, e quanta coisa no campo da comunicação, né? Agora, Poab é um dos países, é uma das dioceses mais avançadas na comunicação. E eu acho que cada bispo tem as suas características. Eu não saberia o que é mais característica dele, mas certamente ele vai dar continuidade a todo o trabalho que os bispos anteriores fizeram. Tem mais alguém? Tem uma... Deixa eu só confirmar aqui. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas uma consideração que o Marquinho fez, né? Ele dá uma reflexão aqui. Marquinho é de Santa Catarina, quer dizer, ele é daqui, mas tem os avós dele, estão todos aqui em Guarapuava, mas ele estuda em Florianópolis. Qual é a pergunta?
uma pergunta, uma uma consideração. Ele fala assim: Padre, quando falo sobre as obras sociais da igreja, me vem à cabeça coisas muito grandes, assim como quando fala de fraternidade pastoral. Pareciam coisas difíceis de concretizar, mas aprendi com o Senhor e com os irmãos de divina ternura que pouco nos basta no dia a dia, se esse pouco é constante. Assim, construímos as boas obras que duram. O Verbo também se faz carne quando vamos além da palavra e agimos em nosso cotidiano. Obrigado. Parabéns. Helder, agora a palavra é tua. Você fala um pouco de Dom Helder Câmara. Temos ainda alguns minutinhos, sim, aguardem mais um pouquinho, porque ele preparou uma palestra para meia hora, mas é 5 minutos. Mais perto. Tá. Então, só uma pequena partilha, uma contribuição, né, a respeito de Dom Helder Câmara, para quem não conhece ele. Foi um bispo brasileiro, um gigante, né, assim como fizeram com Madre Teresa, né, ele era gigante de alma, né, de santidade, mas de tamanho era baixinho, né, eu acho que eu adquiri isso dele também. Ele foi uma pessoa extraordinária, encaixa muito com o que a gente medita hoje, porque ele como bispo, ele é muito parecido com São Paulo, né? No sentido que ele tinha uma coragem extraordinária. Eu vejo o testemunho dele assim, até me emociona também, porque ele foi um bispo muito assim apaixonado por Deus, assim, a tal ponto, por exemplo, ele foi muito perseguido na ditadura, né? E na ditadura militar, que ele defendia aquilo que a igreja pedia, né? Ele procurava estar, ele realmente se encarnou, né? No meio do povo, ali estava um bispo que ele tomou uma radicalidade, encarnou tanto o evangelho, a tal ponto que em vez de ele estar lá retirado, às vezes mais, né? Num ambiente aconchegante, de conforto, né? Como bispo, ele pegou e foi morar nas favelas, né? E foi lá com medo do povo. Ele tinha assim propósitos extraordinários e lutou e criou o primeiro Banco da Providência, que foi a primeira proposta de um banco popular para ajudar aqueles que não tinham condições, né? E partindo disso, toda essa luta dele para trazer um país melhor, tanto catolicamente como também socialmente, né? O Evangelho ele abrange todas as dimensões do homem, né? Não só a fé, mas também a parte social, a parte política, a parte pedagógica, educação, né? E assim, por esse testemunho maravilhoso, ele foi conhecido internacionalmente, né? No mundo inteiro ele era conhecido. Os papas eram amigos dele, uma amizade extraordinária com São Paulo VI. Papa João Paulo II falava: Dom Helder é amigo dos pobres e meu amigo, né? E a partir disso ele incomodava os militares, né? Aqueles que estavam na ditadura, né? Que estavam lá e começaram a perseguir ele. E aí ele era uma pessoa tão fantástica que se matassem ele, ia gerar um impacto universal, né? Ia ser uma tragédia. E por isso, não matando Dom Helder, mataram o secretário dele, que era o Padre Henrique, né? E o que ele sofreu, esse homem sofria perseguição. Aí um belo dia ligaram para ele, né? Alguns da ditadura, alguns mandados pelos militares, enfim. Aí perguntaram para Dom Helder: como queres? Dom Helder, como o senhor quer ser morto? O senhor quer ser enforcado ou esquartejado? Ele prontamente disse: esquartejado, e me faça o favor de espalhar parte do meu corpo pela cidade. Como fermento. Como fermento, né? Tipo, meu Deus. E olha que testemunho extraordinário. Ele dizia assim: nunca demonstre medo, por mais que ele te assalte, né? E assim, ele não dava chance para que aqueles que estavam contra ele, ou dominassem, ou, né, colocassem medo e calassem a boca dele. Ele não tinha medo, ele falava, tinha parresia, né, tinha ousadia. E aí ele se encaixa muito, foi um testemunho vivo daquilo que a gente está falando sobre se encarnar, ser o testemunho vivo, né? Eu posso só citar um trecho que ele mesmo disse, se eu não me engano, quando ele tomou posse como arcebispo lá em Recife,
que eu acho que complementa tudo isso. Ele dizia assim sobre o Brasil, né, a reflexão do nosso país: aceleremos sem perda de tempo, como obra cristã concreta, a evangelização, o esforço do desenvolvimento. De nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo e de santos. Digo mais, nem bastará que paremos diante do pobre e nele reconheçamos a face desfigurada do Salvador, se não identificarmos o Cristo na criatura humana, a ser arrancada do subdesenvolvimento, ou seja, do regresso. Ou seja, ser cristão é rezar, é evangelizar, é fazer obras de caridade, é ser inserido no mundo, como diz o Papa, ser uma igreja em saída, cheirar ovelhas, sofrer com elas, e, enfim, fazer aquilo que Cristo fez, né? Amém. Vamos dar salva de palmas para ele. Para Jesus. Helder, vamos fazer uma coisa aqui, vamos cantar e concluímos também. Júnior, vem aqui, pegamos este aqui em italiano hoje, vai. Nós, assim vocês vão aprendendo, viu? Natan, você que é um cantor, aprenda esta aqui, grave bem. Cantamos só as 2 estrofes depois do abenço. Hoje prolongamos um pouco mais, mas vale a pena, né? Gostaram do padre, do irmão Helder? Gostaram? Próxima vez, Júnior, é você, viu? Você vai falar com o irmão Oscar mesmo. É o Magnificat em italiano. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signor, Lui solo è grande, Lui solo è grande. Oh, mille ciela, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece Creator, Lui solo è buono, Lui solo è buono. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aviso importante: Vanderlei, Marisa, Natan, venham domingo à missa aqui às 17 horas, viu? Aqui nós temos lugares, podem vir à vontade, não fica meio o número, porque se não cabe aqui, rezamos missa lá fora, não se preocupem, venham com a mascarinha assim. Lógico que na comunhão tem que tirar, né, para comungar. Então, venham todos domingo às 17 horas, tem lugares para todos. E todo dia nós temos a missa às 6:30 da manhã, podem participar. Vocês viram, nós teremos as leituras em português, cantos em italianos, a missa em latim, 3 línguas. Ave, amém. Aleluia.